Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves. Estou aqui trazendo mais um episódio para compartilhar com vocês. É um prazer te receber aqui. Se você está chegando pela primeira vez nesse vídeo, então corre lá para o canal, se inscreve para receber lá toda vez que a gente postar, que é uma vez por semana, a gente vai estar postando um vídeo e você vai estar recebendo esse sinalzinho para estar nos acompanhando. Compartilhe com as pessoas que você realmente considera importante aí por perto de você. Assista os outros episódios, tenho certeza que vai ter muita coisa para agregar e acrescentar na tua vida. Hoje eu recebi uma missão que é da minha produtora para falar sobre Cecília Chaves. Quem é Cecília Chaves? Sabe que ultimamente as pessoas têm dito para mim, Cecília, tu testou colocar o teu nome na IA, inteligência artificial, para ver o que ela fala de ti? Eu posso garantir para vocês que eu falo melhor que a IA sobre Cecília Chaves. Por quê? Porque é muito bom falar dessa pessoa que a gente acompanha diariamente, que a gente sente todas as emoções. Então, já começa aí refletindo. Você gosta de falar de você? Você tem prazer de falar sobre a sua história de vida? Independente das suas conquistas, das suas derrotas, mas a sua trajetória de vida? Isso é maravilhoso. Por isso que eu digo, não tem IA no mundo que vá falar melhor da Cecília Chaves do que esta pessoa aqui. Então, Cecília Chaves, se hoje a adolescente Cecília Chaves encontrasse a mulher adulta que se tornou, diria: quanto orgulho eu tenho de você. Quanto orgulho da pessoa que tu te tornou. E ela diria mais ainda. Essa Cecília lá da adolescência diria: nossa, tu conseguiu conquistar todos os meus sonhos. Tu conseguiu realizar tudo aquilo que eu sonhava, mesmo não enxergando as possibilidades de realizá-los. E é isso que se trata, esse olhar para dentro de si, para a gente ver quanto esforço a gente faz para realizar sonhos que às vezes são pequenos dentro de cada fase da nossa vida. E essa Cecília da adolescência diria mais ainda: nossa, mas onde que estava onde está agora aquela adolescente que tinha receio, tinha medos, tinha insegurança e que hoje se mostra uma pessoa muito bem resolvida? Que mágica foi essa que aconteceu nesse processo de transformação na vida da Cecília? Muito bem, então, ser um ser humano que consegue despertar os melhores sentimentos quando fala de si é maravilhoso. Isso se trata amor próprio, autorreconhecimento. Sabe o que é isso? Não esperar que o outro te reconheça para dizer as tuas qualidades e também não precisar esperar para que o outro aponte os teus pontos fracos, mas você poder olhar para você e dizer: sim, eu tenho tudo isso de bom, mas também eu preciso prestar atenção nesses pontos que eu não sou tão boa assim. E é assim que a Cecília, que veio da vida toda, principalmente da adolescência, veio construindo o hoje. Todo o meu presente, neste momento, foi embasado neste olhar para um futuro bom, mas sempre com o pé na realidade, com o pé no presente, entendendo que se tratava sempre de uma construção, de um plantar hoje para colher no futuro. E não é só plantar e deixar ali, é principalmente cuidar dessa plantação, fazer o trabalho certo para que os resultados fossem bons. Então, a Cecília Chaves, hoje, ela é realmente uma mulher realizada, uma mulher que sente a leveza da vida aos 55 anos. Aquela sensação de que conquistou tudo aquilo que realmente importa no sentido de valores, no sentido de resultados para uma vida boa. Então, essa Cecília, ela traçou realmente um caminho contínuo, persistente, determinado para atingir os seus objetivos.
porém leve, sabendo que é um dia de cada vez, com a segurança de que o que ela escolhe hoje tem que fazer bem para ela, porque é isso que vai levar esta pessoa para um outro nível, para um dia melhor, para esse futuro bom. Então, se a Cecília Chaves pudesse olhar para a sua vida hoje, ela, a vida, né? Se a Cecília Chaves pudesse olhar para a sua vida do passado até agora, ela diria que foi fazendo sempre um check-in. Tudo ok, tá dando certo, tá indo. Aí a pergunta que não quero calar: foi fácil? Foi assim, tão fluido, naturalmente? Não, não foi fácil. Com certeza teve muitos momentos difíceis, e eu sempre digo que a Cecília Chaves, nasceu algumas vezes, renasceu algumas vezes, em cima de situações bem delicadas ligadas à saúde, a acidente. Pôde, nesses momentos de parada, de pensar no todo e sentir realmente a emoção do medo da, da morte, o medo do fim da vida. E aí, neste momento, com certeza, quando se recomeça a seguir, vem outra energia. Vem a energia da certeza de que vale muito a pena viver, vale muito a pena ser feliz, vale muito a pena se esforçar para fazer melhor tudo que já vinha fazendo. Porque esse é o prazer em estar vivo, esse é o propósito do existir. Não, não basta só dizer que fez 55 anos. Tu tem que pensar exatamente como tu construiu este caminho, como tu foi produzindo esta energia que te leva a querer viver mais 55 anos, hein? Mais 55 anos. Então é dentro deste pensamento que a Cecília construiu todo este legado. Então, será que a Cecília, da adolescência, aos 14 anos, quando decidiu que só estudar e viver com a família e com os amigos não era o suficiente, que essa Cecília, aos 14 anos, decidiu a fazer o quê? Trabalho voluntário. Abraçou realmente uma causa voluntária para entregar aquilo que ela gostava de fazer, que era ajudar o outro, a cuidar do outro, dentro de um projeto voltado, né, vamos dizer assim, dentro da religião, da parte espiritual, que é ser catequista. Se alguém não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google. Então, a Cecília começou aos 14 anos construindo algo já que desse a ela um sentido na vida, além de só existir. E essa Cecília, com certeza dos 14 anos, olha para a Cecília de agora e diz: mulher, tu seguiu fazendo trabalho voluntário até hoje. Eu iniciei lá com 14 anos e tu segue até hoje fazendo tudo isso que tu tem feito. Se tornou uma liderança, uma referência. E se tornou também uma liderança e referência feminina. Exemplo e inspiração para tantas mulheres. Que orgulho de você, essa Cecília de 14 anos diria para Cecília de agora. Porque sim, dentro dessa trajetória de trabalho voluntário, a gente fez realmente algo muito grandioso dentro do nosso ambiente, da nossa sociedade, do lugar onde a gente mora. A gente se tornou uma referência. E tu sabe que isso nunca estava nos planos em ser algo referência, mas sim ser alguém que conquistasse algo que fizesse bem e que fizesse algo sempre que encaixasse nos valores e princípios deste ser humano chamado Cecília Chaves. Então, tudo que aconteceu foi basicamente dentro de um estado de flow. As coisas foram encaixando naturalmente numa sinergia que, quando a gente via, a gente estava ali assumindo a presidência de uma instituição, de uma entidade com um renome. Até então, algumas nunca tinha passado nenhuma presidência feminina. Tenho a honra de dizer isso, que duas entidades dentro do meu município, grandiosas, com mais de 100 anos essas entidades, não tinha mulheres ainda como presidente, e a gente ocupou esse espaço
naturalmente, sem levantar nenhuma bandeira de feminismo, de radicalismo, muito pelo contrário, simplesmente com a ação, a entrega e os resultados. E as oportunidades passando e a gente só sabendo, com inteligência emocional, a ocupar essas oportunidades, esses lugares. E isso faz realmente eu olhar para a minha trajetória hoje e dizer que realmente a Cecília Chaves já deixou um legado. Então, a gente já construiu um sentido da existência, do existir. E junto com toda essa entrega voluntária, essa carreira profissional que a gente ama, que é a psicologia, que sempre ficou claro para mim desde a adolescência que era essa área que eu deveria seguir para cuidar das outras pessoas, para trazer o melhor para a sociedade. E que dentro da minha carreira profissional como psicóloga, o meu legado sempre foi, como missão, uma psicologia para todos. E é por isso que muito eu estou aqui, indo para as redes sociais, trazendo esse trabalho online, porque só o meu espaço aqui na clínica é pouco para tudo aquilo que eu entendo que eu posso entregar, compartilhar nas palestras, na sala de aula, nos meus cursos de mentora, nos meus cursos de liderança. Tudo isso que a gente vem já compartilhando com o outro me faz entender que realmente eu também estou deixando um legado e uma missão nesta área. Então, dentro dessa minha bagagem como psicóloga, sempre olhei para esse crescimento da sociedade junto comigo, tanto de colegas para trabalhar aqui na clínica comigo, quanto das pessoas na sociedade estarem se sentindo bem com esse trabalho da psicologia, e sempre que eu puder, eu vou estar lá na sociedade, não só aqui na minha sala, bem confortável, no ar-condicionado, sentada aqui, esperando que as pessoas venham até mim. Essa não é a profissão que eu escolhi como psicóloga. A minha formação me trouxe a capacidade de entender que cuidar das pessoas não necessariamente precisa ser numa sala, com um divã, com tudo organizadinho. Basta ter uma pessoa precisando de uma escuta ativa, de uma orientação assertiva, de um profissional capacitado, é lá que eu vou estar. Então, já atendi pessoas ao ar livre, embaixo de uma árvore, uma pessoa acamada numa rede lá no Nordeste, enfim. A psicologia, para mim, é onde tem ser humano, tem espaço para a psicologia. E tem espaço para eu fazer um bom trabalho com ética, com entrega, com comprometimento, e vendo o resultado, e sentindo a gratidão deste ser transformado pelo autoconhecimento. Que eu tenho a capacidade, a habilidade, o conhecimento teórico, o feeling e a paixão para entregar isso a todos que chegam até mim. Então, como eu disse no início, é uma honra estar falando da Cecília Chaves e poder entender que dentro dessa carreira também se apaixonou pelas mulheres. Se apaixonou pelas mulheres de um jeito maravilhoso e que dentro do meu processo terapêutico de autoconhecimento, onde eu busco o tempo todo, eu entendi que eu estava cuidando de outras mulheres e tendo isso como uma intenção de devolver a minha mãe Ana, com 85 anos hoje, devolver a ela tudo aquilo que ela nos deu como mãe, dentro das limitações dela, mas nos deu a vida, nos deu o amor, nos deu a fé e nos deu um caminho para seguir, com os valores todos definidos, nos protegendo para que a gente construísse, eu e meus irmãos, a nossa vida de forma digna, de forma que desse orgulho aos nossos pais, juntamente com meu pai. Então, eu entendo quanto que eu busquei esse olhar para as mulheres como
um presente para minha mãe, porque muito dos meus trabalhos, que eu já venho executando, vários trabalhos com as mulheres, desde a minha formação acadêmica, desde 1990 e noventa e bolinhas. Então, a gente vem construindo isso e trazendo para a sociedade eventos, situações voltadas para mulheres, encontros. E muitos desses, lá no início, a minha mãe estava. Participou de grupos, palestras, jornada. A Cecília Chaves, ela liderou muitos movimentos saudáveis, positivos, cuidando das mulheres e entendendo que se uma mulher é bem cuidada, a família ganha com isso. O marido, o companheiro, o homem dessa mulher ganha com isso. Os filhos ganham, a sociedade ganha, o trabalho ganha. Então, a Cecília Chaves foi realmente pioneira em muitas coisas dentro da cidade dela, a partir da formação dela, cuidando das mulheres. Jornada da Mulher Madura, a Escola para Mulheres, o Mais Mulher, que é um evento maravilhoso que hoje ainda está na ativa. Já estamos indo para a 9ª edição do nosso evento Mais Mulher. Então, dentro de toda essa vivência que a Cecília Chaves traz até o dia de hoje, só tem orgulho. E eu só tenho orgulho em falar dela, em mostrar para vocês um pouquinho disso, de trazer um recorte disso. Então, essa mulher, Cecília Chaves, é realmente uma ótima profissional. Sabe por quê? Porque ela ama o que faz. Ela ama o que faz. Ela escolheu por aptidão e por ter perfil. E todas aquelas habilidades que ela não tinha desenvolvida, ela desenvolveu para trazer um bom resultado no seu trabalho. É uma pessoa que segue estudando continuamente, que segue compartilhando saberes sempre que possível. É uma pessoa que construiu a vida pessoal de forma sólida. Tem uma família que a ama e que ela ama muito. E como mãe, só orgulho. Então, Cecília Chaves, como mãe, é aquela pessoa que diz: a minha missão como mãe deu certo. Por quê? Porque os filhos, os três, Carol, Léo e Matias, o Mate, olham para a vida deles com segurança, seguem a vida deles. Como eu digo, acabam ocupando o seu espaço com a autorização desta mãe, né, para que eles sigam pessoas bem resolvidas, se tornem adultos bem resolvidos, como os dois mais velhos já estão. Então é isso que eu digo assim, o quanto que nesta fase que a Cecília Chaves vive hoje, ela se sente realmente uma pessoa bilionária, leve, tranquila, no sentido de paz, paz interior. Essa é a maior riqueza, confie nisso. Essa é a maior riqueza, onde tu tem esse sossego que vem assim da alma e que transcende, e que é por isso que a gente tenta chegar perto de vocês por aqui. Então, Cecília Chaves, pronta para seguir aí mais o dobro de existência, já com um legado muito seguro sobre o cuidado do outro e o cuidado das mulheres. Milhares de mulheres já passaram junto comigo nesse processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento, e que eu tenho orgulho de ver hoje muitas delas numa fase da vida maravilhosa, consigo acompanhar muitas delas crescendo cada vez mais, e isso só me dá orgulho. Então, falar da Cecília Chaves é fácil, sem esquecer de dizer o quanto que ela aprendeu a cuidar dela direitinho. Cuidar da saúde mental, isso já vem fazendo há muito mais tempo, por isso talvez todos os resultados que temos hoje, porque ela sempre investiu nisso. Cuidar da sua saúde mental, cuidar das suas dores, das suas feridas, curar as suas dores e as suas feridas para poder cuidar do outro.
estar bem, sempre que aparece, tratar, cuidar, para cuidar bem do outro. E também cuidar da parte física, né? Da alimentação, do seu sono, saber que quem não fizer isso aqui, ninguém vai fazer pela gente. Buscar ter amigos de verdade, ter a vida social dentro do limite saudável e entendendo principalmente que o melhor lugar para estar e ser feliz, seja nas férias, no trabalho, no dia a dia, no final de semana, no feriado, é no seu ambiente, na sua casa. Não adianta. A Cecília Chaves de hoje entendeu que não é viajando por aí, conhecendo o mundo e dentro de casa não estando bem. Não é isso que vai fazer ela feliz. Ela é feliz quando ela sente essa paz e esse acolhimento. E aí sim, lógico, dependendo das pessoas que estão com ela, qualquer lugar serve. Mas se não, é dentro de casa. E é isso que eu deixo para vocês como reflexão a partir de tudo isso que a gente trouxe para falar da Cecília Chaves aí para vocês, como desafio que eu recebi. Como você falaria de você? Qual é a segurança e o prazer que vocês têm para falar de vocês aí? Eu coloco o desafio aqui, ó. Vai, pega um celular, coloca na tua frente, vai lá na frente do espelho e fala com você. Fala com você de você. Conta com orgulho da sua trajetória, independente da fase que você esteja, independente de tudo que você já viveu, independente das suas crenças de que não tem uma vida de sucesso, uma vida de propósito claro ou com um legado já deixado. Não. Muito disso é crença autodestrutiva que você carrega. Então, segue aqui comigo, me acompanha para mais, porque eu tenho certeza que nós vamos estar cada vez mais construindo algo melhor para nossas vidas. Gratidão até esse momento.